Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder desse povo, começando em meu coração. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Aleluia. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Bom estar aqui, meus irmãos, nesta dura tarefa. Eu confesso que quando o pastor Nilson colocou meu nome lá no grupo, deu aquele frio na barriga de sempre. E conversando com o pastor Nido, nós chegamos em um denominador comum e decidimos então tratar deste assunto, tentando não ser indiscreto, indelicados até com a palavra, com pessoas. Somos crentes, independente de qualquer viés político que nós defendermos, somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu sou pastor da Igreja Batista Peniel, talvez dos mais novos pastores de Guaratinga, 2 anos e alguns meses. Viemos de Tabatã, sou filho de Poço da Mata, município de Nova Viçosa, e pastoreei em Helvécia, distrito de Nova Viçosa, cidade de Quilombola, Itaém, depois Itabatã e agora Guaratinga. E nós estamos felizes por estarmos aqui. Minha esposa também não pôde estar, porque está em uma casa de uma irmã dando um estudo bíblico para as mulheres, e que Deus continue abençoando lá em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos que não permitam que o coração de vocês possam se entristecer com alguma coisa que o pastor Nilo falou ou que eu irei falar. A igreja não é partidária, mas a igreja é de Jesus e defende um partido chamado Evangelho, Jesus Cristo. E como igreja nós temos o compromisso de falar aquilo que a Bíblia nos ensina e nos posicionar de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Certo é que há uma polarização em nossos dias, e toda igreja tem pessoas que pertencem ou que defendem o seu partido político, o seu vereador, o seu deputado, o seu presidente, mas precisamos nos atentar para o viés do momento e não permitir que as políticas e as ideologias venham narrar ou dar as diretrizes que nós precisamos para seguir, porque a única diretriz que temos é a regra e prática de fé na Bíblia Sagrada. Eu sou a favor da Bíblia. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que não é pecado, não é pecado. Se ela diz vai, eu vou. Se ela diz não vai, eu não vou, porque a Bíblia
é a nossa bússola e aquela que nos guia por onde passarmos seguindo a vontade do Senhor. Então, depois de ouvir o pastor Nido, falando do início embrionário do comunismo e o avanço do comunismo, ele falou um pouco da laicidade do Brasil, coisa que em outros países não se vê mais a laicidade, embora a laicidade também não seja algo assim de muito valor para se agregar por conta da liberação a tantas outras religiões, mas nós estamos em um país que é laico, em que todas as religiões podem ser comungadas, devotadas, adoradas, e nós somos, talvez, como cristãos no Brasil, estamos aí avançando muito como evangélicos. Tivemos na Reforma Protestante algo muito forte, poderoso e marcante na vida da igreja, e estamos aqui hoje. E aí eu pensei, para a conclusão, na verdade, o pastor Nilo daria a introdução e desenvolvimento do tema, e eu ficaria com a difícil tarefa, a penosa tarefa de tentar aplicar tudo que poderíamos aplicar para a nossa realidade. E aí eu estava pensando de lá para cá e orando, e conversei um pouco com o pastor Nilo. Eu pensei então em falar do marxismo cultural. Inclusive tem um livro chamado Marxismo Selvagem. Se você quiser procurar na internet para comprar, eu até indico. É um livro muito bom, que vai nos dar as bases que precisamos de uma forma mais prática para entendermos o que é o marxismo ou o comunismo, como nós conhecemos. Então eu pensei em falar do marxismo cultural, tendo em mente que o marxismo cultural está infiltrado nas sociedades, em todos os aspectos da sociedade. Além de estarem infiltrados, estão determinados. São duas palavras: infiltração e determinação. O marxismo cultural está infiltrado, e a cada dia se infiltram mais e estão determinados a chegar no apogeu do seu ideal, no apogeu de suas convicções, a fim de transformar toda a civilização naquilo que eles então desejam. Tem uma frase de Tozer. Tozer é um pastor evangélico, teólogo, escritor, e aí apenas como quebra-gelo esta frase eu queria ler para os irmãos. Ele diz assim: neste universo que vive e respira, há algo misterioso, por demais maravilhoso, por demais tremendo, para que qualquer mente compreenda. Esta frase de Tozer, ela vai nos mostrar que, por mais capacitados que nós somos ou sejamos, ainda assim teremos uma grande dificuldade de compreender o tudo, o todo, e quem tem essa capacidade de compreensão de tudo e do todo é só o Senhor Jesus, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Amém? Meus irmãos, a história mostra Deus fazendo alianças com os homens. Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez aliança e faz aliança com a humanidade. Nós temos uma aliança com Deus, e a nossa aliança com Deus, ela foi feita na cruz do Calvário, no Novo Testamento, por meio do sacrifício de Jesus, e é uma aliança inquebrável, inviolável, e uma aliança eterna. Mas humanamente falando, os homens tendem a criar, a fazer alianças, e entre os políticos, entre a camada política, dentro da sociedade, se tem as alianças, para que tais alianças possam levar aquele grupo, aquele determinado nome
a uma eleição, a um governo, a uma gestão, e nós, como cristãos, precisamos nos ater ao grande perigo, e aqui, com todo respeito aos irmãos que são de esquerda, às pessoas que pensam em candidatos de esquerda, eu quero, em nome de Jesus, que a palestra de hoje não saia daqui dizendo assim: o pastor Nilson levou pessoas para falar de política na igreja. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de verdades que nós, como crentes, precisamos ouvir para tomar a decisão certa. Porque muitas vezes nós oramos e às vezes a oração não é respondida. Por que não é respondida? Em se tratando de política, de gestores, nós oramos depois que votamos e compreendíamos antes quem era aquela pessoa, o que ela fazia, o seu caráter, a sua vida, e aí nós oramos, e quando caímos na malha fina, começamos a orar pedindo a Deus que nos livre. Eu digo sempre em Peniel que para mim não importa quem esteja lá, mesmo que eu não vote. Como crente, eu sigo a Bíblia, e a Bíblia diz que eu devo orar, interceder pelo rei, pelos líderes, por aquele que exerce a autoridade. Então, por mais que não seja com o meu voto, por mais que um político esteja lá, não com o meu voto, mas eu, enquanto ele estiver, eu estarei orando de joelhos dobrados, orando, pedindo a Deus iluminação, para que ele governe com sabedoria para o bem do povo. E o povo, não somos só nós, os cristãos, os evangélicos, os católicos, mas o povo em geral, todo ser humano precisa de que o seu governante faça o seu governo em prol da sociedade, da comunidade. Então nós precisamos, eu quero mais uma vez frisar o meu pedido de desculpa, se você é de esquerda ou se alguém pensou em ser, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a pessoa, mas com a ideologia. Por isso que nós estamos trazendo hoje a ideia do comunismo e a destruição que o comunismo faz. A aliança que nós fazemos, a aliança que o homem tenta fazer entre a política de esquerda e a fé cristã é algo muito perigoso. Uma aliança feita entre crente, entre o cristão e uma política de esquerda é muito perigoso, porque a história já nos mostra, a história já revela o que o pastor Nilo acabou de falar, um tanto quanto a história do comunismo e toda a destruição. A história já nos mostra o quão nefasto, quão destruidor é a união de uma política esquerda com a fé cristã. Não se pode unir, não há união, porque a fé vai na contramão das ideias, das ideologias. A fé, o evangelho, a palavra vai andar na contramão, vai bater de frente. A fé e o evangelho jamais aceitarão que o crente se submeta às práticas ideológicas, filosóficas em que a política de esquerda sempre apresenta. O filósofo Maquiavel diz que os fins justificam os meios. E muitas vezes esta filosofia barata, esta filosofia demoníaca, tende a entrar na mente do crente, no comportamento, na família. E aí muito crente diz assim: eu vou votar em fulano por conta disso. Os fins justificam os meios. Está errado, irmãos, porque nós temos que ter um posicionamento coerente, coeso, diante daquilo que nós acreditamos. Os fins não justificam os meios. Infelizmente, Raul Seixas foi um profeta do mal, quando ele escreve uma música e canta a sociedade alternativa. Quem conhece Raul Seixas e conhece essa música, vai olhar para a nossa realidade hoje, vai olhar para a nossa cultura hoje,
vamos perceber que realmente ele estava inspirado, não por Deus, mas pelo demônio, para escrever essa libertinagem, a liberalidade, a omissão, esta sociedade alternativa em que o pós-modernismo diz o que não é verdade, o que é verdade para você não é para mim, a minha vida não tem nada a ver com a sua, o jeito que você vive não tem nada a ver com o meu, não importa se é homem, se é hétero, não importa. Irmãos, esta sociedade alternativa proferida, profetizada satanicamente por Raul Seixas, está acontecendo e nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós percebemos, e é perceptível aos olhos do homem, de qualquer um de nós, mesmo sem uma faculdade, mesmo sem ter ido à escola, é perceptível o estrago intelectual, moral, e me desculpe, até espiritual, que a união, que a aliança com a política de esquerda traz. O estrago intelectual, primeiro. Por que o intelectual? A gente olha para as universidades. Antigamente, o pai tinha orgulho de mandar o menino para a escola. Ele falava: meu filho vai ser doutor, e ainda tinha uma redundância: meu filho vai ser doutor advogado. Alguém lembra dessas falas? Meu filho vai ser doutor advogado. A gente manda o menino para a faculdade. Eu estou com um filho que vai para a faculdade ano que vem, e já começo desde já conversar com ele, lembrar para ele o que eu ensinei como pai, como crente, falar com ele da Bíblia. Eu disse para o meu filho semana passada, eu falei: olha, você não está perto de mim, está longe, mora fora, mas você precisa ter em mente tudo que a Bíblia te diz. Não espere chegar lá na faculdade, porque lá os leões já estão lá, porque as universidades não têm mais ensinado, as escolas não ensinam mais. O pastor Nildo acabou de falar aqui para o menino a cartilha ensinando a questão homoafetiva, homossexual. E nós então precisamos entender o estrago intelectual. Não se forma mais médicos, doutores, não se forma mais professores qualificados, mas tem se formado ativistas de todas as classes. Ativistas. Perde-se a intelectualidade, perde-se a moral, e muitos deles perdem a espiritualidade por conta da união com essa política de esquerda. Eu me lembro que lá em Helvécia, um primo de uma ovelha minha, eu fui visitar essa ovelha, ele estava lá de Vitória, e ele se apresentou como filho de pastor, mas depois que ingressou na Universidade de Filosofia, pastor Nildo citou Nietzsche, ele virou adepto de Nietzsche, desviou-se e não acreditava mais em nada, e agora, para ele, Nietzsche estava certo. E ali foi um debate de uns 15 a 20 minutos, uma conversa agradável, mas meia quente, porque precisava defender a Bíblia, a palavra de Deus, e graças a Deus continuamos amigos ali, conversando naquele período ali. Irmãos, o socialismo comunista, ele vai entrando com as premissas filosóficas, ideológicas, e nós precisamos ter em mente que este socialismo, com todas as premissas filosóficas, ideológicas, tudo isso, sem dúvida, é anticristão. O socialismo não tem um viés cristão. A filosofia socialista, as ideologias socialistas não tem um viés cristão, porque o cristianismo, irmãos, o cristianismo traz a visão completa. O cristianismo traz a visão completa da realidade e da condição humana. E ponto. O cristianismo diz que nós éramos pecadores, nós estávamos distanciados de Deus, nós só tínhamos a morte, mas o mesmo cristianismo diz: mas Jesus deu a vida por você, vocês têm a vida por meio da graça de Cristo, vocês têm a vida eterna. O cristianismo mostra completamente o estado, a realidade e a condição do homem. Éramos condenados, agora somos livres e
temos a vida eterna por meio de Jesus. Não precisamos nos associar às ideologias filosóficas do comunismo, do socialismo, não. E o que isso tem a ver com tudo? Tem a ver que, depois da judicialização do Estado, o Estado vai se agigantando, o Estado vai crescendo, o Estado vai se agigantando como países que quem manda na igreja é o Estado vai se agigantando, e com esse crescimento, agigantamento do Estado e o encolhimento da sociedade, quanto maior o Estado, menor o povo. Quanto maior o Estado, menos direito, menos voz o povo tem. Com o agigantamento do Estado, nós perdemos. E o que é que nós perdemos? Perdemos jovens, homens, mulheres. E para que perdemos? Perdemos para as ideologias, perdemos para os viés mundanos, perdemos para a política errada. Eu ouvi alguém dizer um tempo que eu falo de política hoje, alguma coisa assim, eu falo de política hoje para amanhã, eu falo de política hoje na igreja para amanhã não me calar, alguma coisa nesse sentido. Alguém falou aí? É isso aí. Falo de política hoje para não ser proibido falar de Jesus amanhã. E aí nós perdemos os jovens para o lado errado da política, perdemos os jovens para o homossexualismo, para o lesbianismo, perdemos os jovens para as drogas, porque a sociedade alternativa é esta: vive do jeito que você quiser. Essa ideia do Estado Deus, essa ideia do liberalismo, e nós perdemos. E por que nós perdemos, irmãos? Perdemos porque nós acordamos tarde demais. Acordamos tarde demais. O sono é bom porque as palavras são doces, são bonitas, agradam. Essa ideia de todo mundo ter igual, essa ideia de fazer para um, para todos, que o socialismo vai pregar, mas a gente não vê isso na prática. Um tem um relógio de 100 e poucos mil reais, um declara não sei quantos milhões de reais para entrar na política, mas tem muitos pobres, necessitados, passando fome. E aí, irmãos, nós vamos percebendo que nós acordamos tarde demais, porque na hora de nos levantar, na hora de nos posicionarmos verdadeiramente como cristãos diante de uma sociedade que está se perdendo, nós nos acovardamos diante do agigantamento do Estado. Nós não enfrentamos o Estado, nós nos calamos. O Estado diz: você vai ter que fazer isso, e nós fazemos. Como alguns países que o Estado diz assim: você vai pregar, mas antes de pregar precisa passar o esboço da mensagem para alguém do Estado, para que ele leia o seu esboço, e se o esboço, pastor Nilson, estiver de acordo com a política do Estado, prega. Se não, ele vai dizer: você vai lá e muda, porque esse esboço não pode ser pregado na igreja. E o Estado vai se agigantando de tal forma e que nós vamos dormindo, acostumando, e quando nós paramos, irmãos, nós percebemos que acordamos tarde demais. Crianças na mais tenra idade, sendo atropeladas, meus irmãos, por um rolo compressor, sem dó nem piedade, ditado antigo. E esse rolo compressor é chamado de marxismo cultural. Um adversário covarde, ardiloso, marxismo cultural, um adversário covarde, ardiloso, que tenta sorrateiramente dominar tudo e todos. Mas existe um versículo, lá em 1 João capítulo 4, versículo 3, que no final talvez você vai entender o porquê de falar do marxismo cultural.
diz assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Eis que já agora está no mundo. Meus amados irmãos, como determinar o espírito do anticristo? Como determinar que o espírito do anticristo já está no mundo? O marxismo cultural, dentro do viés comunista, dentro da ideologia filosófica comunista, é o passo para o governo do anticristo. Foi citado Lenin e outros aqui, Stalin, temos Hitler e tantos outros que tentaram ocupar o lugar do anticristo, mas, segundo as escrituras sagradas, escatologicamente falando, haverá um tempo que o novo homem, um grande governo, um grande Estado, agigantar-se-á diante da humanidade, e todos aqueles que não estiverem balizados em Jesus, na palavra de Deus, serão dobrados ao governo do anticristo. Nós falamos de política hoje porque queremos pregar a palavra amanhã, para que pessoas nesse tempo não se percam, não se desviem. Aí nós vemos, irmãos, para tentar adiantar o nosso tempo, nós vemos que já na Idade Média foi feita uma ruptura com o divino. E o filósofo Descartes, ele é este que vai fazer a ruptura com o divino. Aí nós vemos na Revolução Francesa uma ideia ingênua de que poderia construir uma sociedade sem a base cristã, uma sociedade sem uma civilização, sem toda a tradução judaico-cristã que nos rege. O que a sociedade judaico-cristã vai nos ensinar? Vai nos ensinar os valores da palavra de Deus, valor da família, filho respeitar o pai, a mãe, o homem ser um bom marido, um bom pai, honesto, a mulher ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, cidadãos de bem, cidadãos honrosos, cidadãos com ética e moral. E nós vemos que dentro do ideal da Revolução Francesa, parecia ser algo muito bom, mas dentro desse ideal, construir, fundar uma nova civilização sem a tradição cristã. No idealismo alemão, vemos a catástrofe do homem-deus. Estou indo falar um pouco aqui. O homem-deus. Deus sai de cena e o homem toma o seu lugar. E aí nós encontramos no marxismo, Karl Marx, um dos expoentes ou pai do comunismo, aquele que reverberou o comunismo. E aí, se a gente estudar a vida de Marx, eu até indico que você leia um pouco. Marx não deu certo em lugar nenhum. Marx não deu certo em nada. Pensa num camarada ruim, não acertou em nada. Tudo que tinha, gastava, não prosperava. E aí de repente ele tem essa ideia da divisão das classes, ele tem esse insight que eu sei que não foi de Deus, e pensa na divisão das classes e vai defender, depois de beber em outras fontes, claro, vai defender o comunismo, que ele não deu certo em lugar nenhum. Ele não trabalhou igual nós trabalhamos. Ele não se especializou igual muitos de nós especializamos. E não dava certo, não deu certo. Pobre coitado. O que foi Marx? Um pobre coitado. Como diz na minha região, sem eira
nem beira. Não sei se vocês falam isso aqui. E aí, desastrosamente a sua vida indo para o brejo, ele então tem esse insight, com a chamada luta das classes, a cultura que acelerou o ateísmo. Paradoxalmente, talvez o que o pastor falou, que acendeu as duas grandes guerras mundiais: o ateísmo, a chama para que acontecesse essas duas guerras mundiais. E aí, irmãos, atualmente há um clamor pela paz mundial. Nós sabemos o que a Bíblia diz sobre a paz mundial. Atualmente nós percebemos, em nome da paz mundial, a humanidade tentando destruir, entre aspas, o que sobrou do cristianismo. Porque para o mundo filosófico, ideológico, o cristianismo está à beira da extinção. A igreja está à beira da extinção, de acordo com os ideais filosóficos, ideológicos. E para que se haja uma paz mundial, a humanidade está tentando destruir o cristianismo, tentando destruir a igreja, para assumir o controle global. Qual é a ideia? Qual é a ideia por trás do viés comunista? Eu acredito, irmãos, me perdoem vocês, eu acredito que o ideal comunista é um ideal satânico, de governo único, de opressão, para, no futuro, exercer domínio sobre a humanidade. Me perdoe, eu acredito nisso. Então, nós vamos perceber que a humanidade está aí, clamando, e a prova disto é que haverá um tempo que os homens clamarão por um Cristo, por um Salvador, o Salvador da pátria. E quando o Salvador da pátria chegar, ele vai ter todos em suas mãos. E com esse controle global, vai se formando um Estado supranacional. E para se formar um Estado supranacional, precisa quebrar as fronteiras, as barreiras. Não sei se vocês sabem, mas existe no Brasil um órgão chamado Foro de São Paulo, criado há alguns anos, e que os idealistas do Foro de São Paulo são de esquerda, comunistas, para que todos os países do nosso continente, de viés comunista, socialista, de esquerda, possam fazer parte e ter esse governo quase que unilateral. E aí nós então percebemos esse Estado supranacional sendo quebrada todas as barreiras. E agora o Estado passa a ser chamado de Deus. Que quem governa, Deus está morto. Quem governa é o Estado. E quando o Estado governar, você que é jovem, você que ainda não teve algumas experiências, eu sou jovem, viu, irmão? Sou jovem de 40 e alguma coisa. Mas vamos lá. Né, Fernando? E quando o Estado governa, quando o Estado é Deus, deixa eu falar para você uma coisa: os pais perdem o direito de doutrinar, de educar, de ensinar, de corrigir. Os pais perdem a posse dos filhos. Nós perderemos a posse de nossos bens. Porque olha o que o comunismo faz. Primeiro ele te dá o mel, depois vem, como alguém disse um dia, dá-se uma taça com cocô quase até em cima, um punhado de leite ninho, meia colher de açaí e uma cereja. A pessoa come a cereja, come o açaí, o leite ninho, mas na próxima colherada vem as fezes. É isso que fazem, irmãos.
Eles vão adocicando, eles vão minando, eles vão tentando de todas as formas para que o Estado seja o Deus que governa, que rege. O Estado então assume o direito de educar o seu filho. Toma as nossas posses. E o que o marxismo cultural então faz? Porque veja só, o marxismo inicial, embrionário, primário, ele sofreu esta adequação por questões ideológicas e para não morrer. Por quê? O marxismo, ele vinha com a sua pregação, e agora o marxismo cultural, que é o termo que está sendo usado ultimamente para tentar dar uma veste melhorzinha para o marxismo. Você pega uma pessoa, um morador de rua, que tem 2 anos na rua, que não corta o cabelo, que não faz a barba, quer dizer, a barba, né? Mais ou menos. A barba, deixa a barba do lado, mas tudo bem. Né, pastor Nito? Mas amém. Eu não sei, pastor Nito, eu estou indo para a pós de oração, por isso que eu não estou fazendo a barba, viu, irmãos? Daqui mais uns dias, Deus aí eu sei que vai autorizar e eu vou fazer. Então, pós de oração, a gente tem uns crentes meio doidos, eu sou um desses assim. Eu fiz um propósito de oração para não tomar refrigerante. Eu era viciado em refrigerante, orei 2 meses, eu vi que não era suficiente, eu orei 1 ano e tem 6 anos que eu bebo refrigerante. Não oro mais não, já só não tomo. E eu estou orando por uma questão e Deus, não vou fazer a barba, porque é um voto meu, só vou fazer o dia que a bênção chegar. Mas vai chegar, eu creio nisso. Mas você pega um morador de rua com 2, 3 anos sem fazer a barba, sujo, maltrapilho, roupas rasgadas, e de repente você pega uma roupa limpa e coloca nele. Ajudou alguma coisa? Não, ele está sujo, fedorento, precisando de um banho, precisando de cortar o cabelo, lavar o cabelo. Então não é simplesmente dar uma roupa limpa. O que fizeram com o marxismo? Marxismo cultural, essa forma que está se vestindo hoje, dando uma veste limpa para algo que não é tão bom. Então, aparentemente, esse marxismo cultural, ele é um nome branco na sua fase de iniciação. Mas ele, irmãos, ele não é inofensivo. Ele causa danos, para ficar melhor a palavra, perdão. Ele, na sua fase inicial, ele é brando, ele é bonitinho, mas ele causa transtornos e causa dano. Porque, ao contrário, devido à natureza abrangente, porque o marxismo, ele foi perdendo e depois vai se tomando outros rumos, enfim, mas diferente do marxismo primário, o marxismo cultural, ele tem uma abrangência muito maior. Por que ele tem uma abrangência maior? Porque ele é aquele mendigo sujo, com a roupa bonita, com a palavra polida, com palavras bonitas. Porém, esse marxismo cultural tornará ainda mais totalitário ao chegar na sua fase final. Se o marxismo, se o comunismo marxista e de outros defensores causou uma catástrofe na história da humanidade, o marxismo cultural, ele causará, ainda na sua fase inicial, de iniciação, ele não causa danos, ele é abrangente, mas na sua fase final, ele ainda será mais totalitário do que o marxismo, por conta da sua abrangência. E qual é a área de abrangência do marxismo cultural? Vamos lá. Primeiro, escolas. Os primeiros anos da escola. A música, inclusive músicas de crente. A gente às vezes canta, precisa ler as músicas e
ver quem está cantando e observar. Na música, na escola, a arte, na política, é o vizinho, é uma gestão de um pai diferente, infiltrados e determinados. Chega um camarada lá na sua vizinhança, você nem imagina de onde o camarada é, e ele vai começar a ter uma vida totalmente diferente daquilo que você viveu, daquilo que seus filhos foram ensinados, daquilo que você foi ensinado. E aí ele tem posicionamentos, o porquê? Para abranger cada vez uma área maior. A área de abrangência do marxismo cultural é muito grande, irmãos. Está nos mínimos detalhes. Está numa poesia. Dentro das escolas de ensino básico, fundamental, ensino médio. Irmão, se você não conhece a realidade, deixa eu dizer aqui para vocês, eu falo de causa própria. Se você não conhece a realidade dos IFES, nós aqui conhecemos como IFE, aqui é IFBA, a minha região é IFE Baiano. Se você não conhece as realidades, comece a visitar os institutos federais. Todos os professores, todos, de esquerda, comunistas, todos, o viés é comunista, é marxista, todos. O meu filho estudou no IFE. E ele chegava em casa com perguntas, com situações que a gente precisava com muita calma e sabedoria. E ele é muito inteligente, graças a Deus por isso. Cresceu na igreja com 19 anos hoje, mas eu fui para o ministério, ele tinha 4 anos, então Deus o blindou, Deus o preparou. Eu louvo a Deus por isso. Você não conhece? Entre nas realidades dos IFE baianos. Professores de linha espírita, kardecistas e de viés de magia negra, e todos, na maioria, de viés comunista. Então, irmãos, a área de abrangência do marxismo cultural está aí. Politicamente falando, socialmente falando, filosoficamente falando, em todas as áreas. É uma frase, é uma poesia, é um cartaz, é um outdoor, é um filme de televisão, é uma novela. E aí a gente vê os crentes assistindo as novelas da Globo de manhã, depois de meio-dia, à noite, aí vai adentro, e as novelas da Globo, todas ideológicas, satânicas. E nós precisamos então, irmãos, olhar para o ponto escatológico, que é a parte final, para que a gente possa concluir. Marxismo cultural, infiltrados e determinados. Eu disse lá e li o texto com os irmãos que o espírito do anticristo já reina. O anticristo não nasceu, talvez, não foi apresentado, mas o espírito do anticristo já reina desde a ascensão de Jesus. Desde a ressurreição e a ascensão de Jesus, o espírito do anticristo já reina no mundo, já habita no mundo, tentando desnortear o povo, tentando ir contramão à pregação do Evangelho, para tentar tirar o máximo de gente do céu, que o propósito do diabo sempre foi esse. Lá no céu foi assim, com Adão foi assim, e vai ser sempre assim. Precisamos então olhar com a visão escatológica, porque o espírito do anticristo, ele já reina. Nós podemos até ter visões escatológicas diferentes, eu sei que temos. Temos aqui irmãos que acreditam que a igreja será arrebatada e após acontecerá a grande tribulação. E tem irmãos, talvez aqui não, daqui não, talvez daqui não, mas aqui hoje, que acredita que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Tem outros irmãos que acreditam que haverá uma grande tribulação e na metade dela Jesus vem e arrebata a igreja. Pré-tribulacionismo
mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Independe, irmãos, da visão escatológica que nos difere, nós temos algo em comum e que ninguém tira da gente. Podemos até pensar diferente por conta de interpretação. Eu, por exemplo, sou pós-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai passar a grande tribulação. Mas independe da nossa visão, depende da nossa interpretação, temos algo em comum. E o que temos em comum? Tanto no pré, tanto no mid, tanto no pós. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Haverá um tempo que Jesus vai voltar para buscar a igreja, mas nenhum de nós sabemos qual é esse tempo. Nós não podemos cruzar os braços e dizer: Jesus está voltando, vou deixar a coisa lá vão ter, vou deixar que governe do jeito que quiserem, eu não vou tomar posicionamento, o marxismo cultural, a esquerda governa mesmo. Não, irmãos, nós não sabemos quando Jesus virá. Ele pode vir antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação, mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos a barreira para que o governo mundial do anticristo, de esquerda, comunista, entre e leve os nossos filhos. Não tem como depois orar, depois do mal feito. Quantos de nós não fizemos uma malcriação na infância e depois só pedir perdão para o pai? Seu pai te perdoou, porque você está aqui. Hoje é difícil, né? Que os pais não fazem nada, mas antigamente seu pai te perdoou, porque você é um pouquinho mais velho, seu pai te perdoou, você está aqui. Porque os pais antigamente faltavam matar os meninos. Ele te perdoou. Certo? Mas nós, irmãos, não podemos chorar depois o leite derramado. Seu pai te perdoou, mas ele te deu uma coça. Deu ou não deu? Ele olhou assim para você, olhar 44 do pai de antigamente. Aí você falou assim: Deus, daqui a pouco tem. Mas ele te perdoou, mas ele te corrigiu. Não queira ser corrigido por algo que nós estamos vendo escancarado aos nossos olhos. Não podemos nos aliançar com a esquerda, com o comunismo, porque o comunismo ele ensina a ideologia de gênero. O comunismo defende que o jovem, e a esquerda defende que o jovem de 16 anos, que rouba e mata, não tem capacidade para discernir e não pode ser preso junto com um adulto bandido. Mas o mesmo defende que uma criança, se ela se sentir no corpo errado, ela pode decidir a mudança de sexo, irmãos. Isso não é de Deus. Nós não podemos votar, apoiar, defender tais ideologias e filosofias e depois dobrar o joelho no chão e dizer: Senhor, nos livre. Deus vai falar assim: eu vou livrar não por sua causa, porque você foi o culpado. Foi você que votou. Só, irmãos, que talvez eu possa até causar estranhamento no coração dos irmãos, mas nós não conseguiremos fazer isso por todo sempre. O que eu quero que fique no seu coração é que hoje, em que nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, hoje que nós podemos votar certo, hoje nós podemos e temos tudo a favor para a nossa pesquisa e nosso crescimento, nós não podemos nos aliançar com o comunismo e com as suas ideologias. Mas haverá um tempo em que o próprio Jesus vai permitir que esse governo instaure e não vai ter jeito. Porém, uma coisa é Jesus dizer: chegou a hora, vai lá, você tem um tempo para agir. E outra coisa somos nós dizer: vai lá, me represente. Porque o que é o voto, irmãos? É você falar assim: olha, eu não posso estar lá no Senado, na Câmara,
eu te coloco lá para você me representar. Então você vai fazer leis que eu estou aprovando. Aí chega lá um diabado e faz uma lei lá e vai que passa. Menino com 6 anos pode receber orientação sexual na escola. A tia pode pegar um espelho e levar os meninos ali na sala e mostrar para a criança, a menina de 6 anos, o que é orgasmo. Perdão, irmãos, não tem como não dizer essas coisas. Nós somos adultos. A tia pode pegar o menino lá e falar assim: esse órgão seu serve para isso. É assim que precisamos acordar, meus irmãos. Quando Jesus disser, chegou a hora, Ele paga a conta. Ele vai nos proteger. Ele vai nos guardar. Ele vai nos livrar. Mas nós não podemos permitir que ideologias satânicas entrem em nossas escolas, em nossas igrejas, em nossa sociedade, em nossa rua, em nosso bairro. Meus amados irmãos, o comunismo cultural está infiltrado e determinado a levar muitos com ele. Lembra da história que a serpente falou para Eva? Até aquele momento, Eva nunca desejou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo, então, fala uma verdade mundanizada para Eva. Colocou umas palavrinhas bonitas na verdade. E a partir dali a Bíblia diz que aquele fruto pareceu atrativo, saboroso, desejoso para se comer. E aí, para finalizar, eu quero mais uma vez pedir desculpa, porque o pastor Nildo ele foi mais comedido. Eu, infelizmente, eu não posso ser. Tem um vídeo no YouTube do candidato Lula falando, antes da eleição de 88, ele dizendo que trabalha pela implantação do comunismo. Ele vive, ele até diz assim: eu até sou pessimista. Ele fala assim: eu sou até pessimista, porque eu não acredito que isso vai acontecer agora. Ele fala assim: a gente não pode trazer o comunismo de Cuba e implantar no Brasil. A gente não pode pegar o comunismo soviético, vir num avião e dizer: aqui está o comunismo. Ele diz assim: mas isso vai acontecer daqui 30, 40 anos, quando a mentalidade da nação brasileira estiver pronta para a chegada do comunismo. Ou seja, de lá para cá, todo o trabalho que foi feito foi não para tomar o poder, não para deportar nenhum governo, foi para doutrinar meninos, meninas, jovens, homens e mulheres, para que naquele dia em que eles acham, o Brasil esteja com a mente pronta para dar o poder para eles. Que Deus em Cristo, irmãos, nos abençoe, nos dê inteligência para enfrentarmos nesse tempo este viés maligno, nos colocando como barreira forte, até que em sua soberania o Senhor, Ele vem nos resgatar. Eu creio nisso. Fique de pé. Posso cantar um hino, pastor? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar um hino? Eu sou meio entrão, assim, onde eu vou, eu gosto de cantar uma música. Vamos cantar um hino, só maior. Vocês conhecem? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
que o amanhã está nas mãos do Senhor, e nós vivemos segundo o querer e a vontade de Deus, pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho de Jesus, dizendo não a tudo aquilo que vier contra a palavra de Deus. E se a morte vier, nós nos encontraremos com Jesus. E se perseguido for, nós estaremos com Cristo. E se formos castigados, Ele será o nosso alento, meus irmãos. Então não há nada que possa frear, parar o agir de Deus na vida da igreja. Creiamos e vivamos segundo aquilo que cremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Sabe, nos trouxeram essa palavra. Quando sentar, meus irmãos, eu vou trazer só mais 3 minutinhos no máximo para encerrar. Agradeço a todos os irmãos, o pastor Nido, ao pastor Vago, que nos trouxeram essa palavra brilhante, proveitosa, riquíssima. Agradeço a todos os irmãos que nos atenderam e vieram ouvir, nos ajudaram a honrar nossos 2 palestrantes. Agradeço a Deus que nos deu esta honra e esse privilégio de estar diante deste povo e oferecer a todos vocês essa palavra sadia no nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos que sábado agora nós teremos outra festividade, não será como esta, mas será uma festividade como a gente sempre tem costume de estar aqui na nossa igreja. A cantora Judenói vai estar aqui, o pregador Jorge vai pregar. Nós vamos ter uma festa agora nesse sábado e eu convido a toda a igreja que esteja aqui, nós estaremos aqui para dar glória a Deus. No sábado que vem, a festa vai ser no Pau Ferro. Sábado e domingo, nós estaremos pregando ali, o cantor Judeus vai cantar na festa e a igreja está convidada para nos ajudar também lá no Pau Ferro, dia 23, esse sábado agora no outro festividade lá no Pau Ferro. Convido aqui para ele pé, vamos orar encerrando o trabalho desta noite, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças por tua presença, pela palavra explicada, te dou graças por tudo que tens feito, espero teu povo em paz, debaixo do teu sangue, te damos graças por tudo que tens feito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo caiam sobre nós agora e sempre. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Assim encerrado o culto, dê a paz ao seu irmão. Deus continue abençoando a todos.